Quando falamos em genética, falamos em algo fixo. Não há nada a fazer. É para o resto da vida. Será sempre assim. Mas será que é isso que está por trás da genética? O que é de facto a genética? Determina mesmo ela a tua saúde? Ou podemos desmontar esse mito e perceber um pouco mais sobre o que é a genética? E o que é que podemos mudar nela? Uma das coisas que é importante nós percebermos sobre a genética é a diferença entre o ser humano e os outros animais. O ser humano tem cerca de 26 mil genes, mas quando comparamos com a planta do arroz tem praticamente o dobro dos genes. Mas a planta do arroz é um ser simples. Como é que nós, seres humanos, acabamos por ser mais complexos, e penso que ninguém duvida que o ser humano é o ser mais complexo, porque é que a planta do arroz tem o dobro dos nossos genes? Isso não faz sentido. Há qualquer coisa errada na genética, então. Porque, teoricamente, se nós somos os seres mais complexos e se o ADN que habita no núcleo da nossa célula é aquilo que nos determina, então nós teríamos que ter mais genes, consideravelmente mais genes do que a planta do arroz. E não é assim. O que acontece é que a planta do arroz, se nós considerarmos a microbiota, a planta do arroz adiciona 1000 ou 2000 genes ao conteúdo de genes que habita a planta do arroz. Mas quando colocamos os genes da microbiota do ser humano, são mais de 100 mil. São milhões de genes que vão ser contabilizados. E isso é que é a nossa complexidade. Então a complexidade genética está na nossa microbiota e não no ADN. E quando isso acontece, temos que separar agora a genética. Existem 3 tipos de genética a funcionar dentro de nós. A genética nuclear, que está no núcleo da célula, e é o ADN, mais naturalmente chamado de ADN. Ela regula, é o modo como produz proteínas, é a estrutura de base, portanto, e alimenta os tecidos. Portanto, é o código com que produz as proteínas para o nosso corpo. Mas existe outra genética a funcionar dentro da célula, que é a mitocondrial. A mitocondrial é uma genética que vem da mãe e é o modo como nós produzimos energia. E depois, por último, temos a genética do microbiota, que já tinha falado ainda há pouco. São milhões de genes de micro-organismos que vivem connosco e expandem a nossa capacidade metabólica e imunitária. Daí que um dos pontos importantes quando crianças que são adotadas à nascença se verifica que têm as doenças dos pais adotivos e não dos pais biológicos, mostra claramente a importância da microbiota. Quanto mais cedo o ser humano é adotado, portanto aquela criança é adotada, mais reproduz o ambiente dos pais adotivos. Isso mostra claramente que a microbiota é quem regula. Ao nascer, herdamos a microbiota dos nossos pais, através da pele, do parto, da amamentação, do ambiente. Esta colonização inicial molda e forma como produzimos energia, proteínas e como o sistema imunitário aprende a reagir. Assim, a genética nuclear dá a estrutura, a mitocondrial dá a energia e a microbiota envia sinais químicos. Estas 3 camadas influenciam-se mutuamente, não funcionam isoladas. A verdadeira saúde nasce deste diálogo dinâmico. É uma conversa entre 3 genéticas a funcionar e a tentarem atingir um equilíbrio dentro do nosso ser. O ambiente, a alimentação, o sono, o movimento, as emoções e até a consciência modulam a expressão dos genes. A genética da microbiota é a mais plástica e rápida a mudar. E isto é uma vantagem muito grande, porque a genética do ADN é mais difícil de se mudar. A da mitocôndria é quase impossível. Mas a genética da microbiota consegue mudar-se ao final de 3 anos a 3 anos e meio. O que dá uma possibilidade bastante grande, porque as células do nosso corpo vão mudar de acordo com o ambiente. E quem é que dá o ambiente? A microbiota. Então, se nós mudarmos a microbiota, existe a possibilidade de o nosso ADN poder mudar. Isto porque temos genes que reescrevem genes. E se dentro da nossa célula temos genes que reescrevem genes, então há todo um potencial de mudança que está por explorar. E isso dá-nos poder. O ambiente interno e externo pode reescrever tendências herdadas. Assim, a genética não é mais uma sentença. O que herdamos são possibilidades, não inevitabilidades. O que fazemos no dia-a-dia determina se uma tendência se manifesta ou não. A genética não decide mais o nosso destino, mas sim a forma como nós escolhemos viver. Isso sim determina o nosso destino.